Ontem à noite, o Bolsonaro publicou nas redes sociais dele o seguinte vídeo, que é a fala de encerramento da reunião dos BRICS, que seriam os países em desenvolvimento que anos atrás se falava muito sobre os BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, e que sumiu um pouco esse assunto, né? Na verdade, eles despontavam como grandes nações que, sabe, se projetariam para o cenário internacional e alguns deles não cumpriram muito a expectativa, né? O Brasil foi um deles, né, que subiu e depois caiu. Mas o Putin disse o seguinte, eu vou pôr para vocês o vídeo aqui que o Bolsonaro compartilhou, dizendo o seguinte aqui, palavras do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao término do encontro dos BRICS. Daí ele põe o link integral aqui. Eu não sei se vai dar para ler bem a legenda, porque a qualidade não está muito boa, mas vou pôr para vocês aqui, depois a gente comenta um pouco a fala do Putin e por que o Bolsonaro ficou tão contente com isso, né? Então vamos ouvir Vladimir Putin. Как вам непросто было, имея в виду и это обстоятельство, но вы действительно проявили самые лучшие мужские качества, волевые, и подошли к решению всех вопросов, прежде всего исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив уже на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья. Это все для нас всех пример не только мужественного отношения к исполнению своего долга, но и к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства. O trecho que se destacou, né, e muita gente tem comentado, é esse aqui em particular, que o senhor, nesse caso Bolsonaro, expressou as melhores qualidades masculinas e de determinação. E particularmente as qualidades masculinas. E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, porque eu acho que esse é o ponto central, na verdade, né? Acho que isso aqui representa as qualidades masculinas, representa tudo que a gente está falando aqui sobre governo Bolsonaro, sobre a ascensão da extrema-direita, sobre Olavo de Carvalho e sobre esses grupos, né, de pessoas que têm uma masculinidade frágil, na verdade, que precisam o tempo todo provar que são másculos. Precisam o tempo todo provar que são machos, e isso passa desde a postura no debate, de vencer a pessoa no debate, mostrar que você é forte, passa pelo tipo de governo que eles exercem e passa também pela fixação que eles têm por armas, né? Que a gente sabe isso aqui, há várias análises psicológicas de que as armas são uma extensão do pênis, então assim, eles querem mostrar que eles são másculos, né? Parecer com, sabe, rifles, pistolas, porque é uma extensão do órgão masculino e que aparentemente eles precisam, sabe, provar que são machos. Então, a gente tem aqui o Vladimir Putin, atual presidente da Rússia e o homem que está há 20 anos, exatamente 20 anos no poder na Rússia. Ele teve 4 mandatos presidenciais, é o 4º mandato presidencial dele agora, e ele teve mais um mandato como primeiro-ministro, que na verdade ele era o homem que mandava, né? Você tinha o presidente Medvedev, mas quem era realmente o cabeça era o Putin. E a gente pode imaginar aqui que ele vai ficar no poder por um bom tempo ainda, né? A gente pode supor aqui que ele tomou já, ele aparelhou todo o governo russo, né? Então o Putin não vai embora tão cedo. E ele é considerado, na verdade, uma das grandes ameaças às democracias ocidentais, né? Quando a gente fala aqui do declínio das democracias, há vários processos internos que levam a essa corrosão, mas também há agentes externos, né? Agentes internacionais, como a Rússia, por exemplo, que tem se esforçado para desestabilizar países europeus, por exemplo, né? Há sérias acusações de que, por exemplo, o Putin, o governo Putin, pelo menos, estava por detrás da manipulação das eleições, da primeira eleição do Trump. Tanto que o Trump, se vocês forem analisar aqui a trajetória dele, né, ele sempre foi alguém que foi muito carinhoso com o Putin, que nunca ergueu a voz contra o Putin, que nunca antagonizou o Putin de maneira veemente, pelo menos, porque alguns dizem, e até um dossiê chamado dossiê Steele, que não há confirmação ainda sobre as informações lá dentro, mas algumas chegaram a se confirmar posteriormente, mas não tudo, que o Putin tinha o Trump na mão. Tanto que algumas pessoas foram presas da campanha do Trump, como o Paul Manafort e como Michael Cohen, como outras figuras ali,
algumas acusadas de estarem vinculadas a uma armação, a um conluio com a Rússia para manipular as eleições nos Estados Unidos. Por exemplo, terem hackeado o servidor dos democratas, né, os e-mails dos democratas, que tinham os e-mails da Hillary Clinton, que teria sido uma obra dos russos e que entregaram isso depois para a campanha do Trump para poder jogar areia na campanha da Hillary. Então, assim, há interesses por trás das manobras feitas pela Rússia para influenciar eleições europeias, norte-americanas, e até a gente poderia suspeitar agora que essa aproximação, né, ou essa sinalização aqui de que o Putin tem algum interesse nas qualidades masculinas do Bolsonaro pode mostrar também um cenário diferente na América Latina, né, porque tradicionalmente você tem o Bolsonaro vinculado ao Trump, o Trump cai agora nas eleições, vai lá para a geladeira, entra o Biden, que não tem a menor simpatia pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro agora, perdidaço aqui nesse jogo, né, totalmente desorientado, vai agora mirar e olhar para o Putin, que é um homem forte, né, um homem que também tem qualidades masculinas, né, tipo, ele é admirado. Eu recomendo com bastante ênfase, na verdade, que vocês assistam a um documentário chamado Hypernormalization, do Adam Curtis, que é um grande documentarista. Ele trabalha justamente com essa questão da dinâmica do poder e da narrativa por trás do poder e da perda do poder político em detrimento do poder econômico das corporações. E nesse documentário em particular ele menciona a carreira do Putin, né? Ele fala sobre esse impacto e esse controle que o Putin exerce na Rússia e nos países vizinhos e como se tornou de fato uma figura central na política mundial. Então, esse tipo de elogio aí certamente arrepiou a nuca do Bolsonaro, né? Olha só aqui o Putin, olha só o Putin prestando atenção em mim. E vai talvez direcionar a visão do Bolsonaro agora para a Rússia, né? Para se alinhar à Rússia, que era vista, na verdade, se você olhar aqui o modo como os bolsonaristas lidavam com a Rússia, era visto como um país com um forte legado comunista, né? Um forte legado soviético. O Putin, ele foi da KGB. Ele foi alguém do serviço secreto russo, né, soviético. E, claro, que ele traz todos esses elementos, né, traz toda essa noção hierárquica e centralizadora da União Soviética também. É um sujeito que, de certo modo, reproduz os piores hábitos da União Soviética e era visto como uma ameaça, até onde eu entenda, pelo menos, até onde eu saiba, por muitos bolsonaristas. Mas se você... Acabou de queimar a luz ali atrás, gente. Mas se vocês olharem os perfis bolsonaristas nas redes sociais agora, no Twitter principalmente, você vai ver muita gente, mas muita gente agora deslumbrada com essa atenção que o Putin deu ao Bolsonaro. Olha só, gente, o Putin disse que o Bolsonaro é um homem forte. E como eu disse aqui, isso é central para a narrativa da extrema-direita. Porque tudo passa pela figura patriarcal, ou seja, de um homem forte que controla o país, que controla a nação, que controla o povo e que simboliza os anseios do povo, ou seja, é alguém que vai guiar as pessoas. Até tem um texto bem interessante do Kasmud, que eu já falei sobre ele anteriormente, que é alguém que analisa a extrema-direita, né, que pesquisa a extrema-direita na Europa principalmente, mas pelo mundo. E ele fala o seguinte: uma das grandes contradições da democracia liberal, né, das democracias atuais no mundo, é que, uma vez que a população pense, olha, a democracia tem seus problemas, em vez de a população se mobilizar para pedir mais democracia, ou seja, se nós não somos representados, se nós não sentimos que a política funciona, então eu quero participar mais desse processo, eu quero que ela seja mais democrática ainda, há um percurso inverso. Então, assim, se a democracia não funciona, a gente precisa de algo que seja antidemocrático. Então essas figuras como Putin, como o Bolsonaro, como o Orbán na Hungria, como o próprio Trump agora que deixa o poder, ou supomos, né, que vai deixar o poder, espero que deixe o poder, ou o Erdogan na Turquia, ou outras figuras pelo mundo que têm esse perfil, na verdade, né, centralizador, autoritário, antidemocrático, eles chegam ao poder em sua grande medida pelo voto popular, pela escolha das pessoas. Elas olham esse espécime político e acham que ele pode sim fazer alguma coisa para melhorar, para tornar mais democrático o processo. Então eles escolhem uma figura antidemocrática na expectativa de que essa democracia passe a representá-los.
E aí é o caminho da corrosão, aí é uma opção pela destruição da democracia, né? E a gente sabe, pelo menos, que na Rússia, né, há um enorme esforço do governo russo, do governo Putin, de perseguir ou de desmobilizar ou de prejudicar grupos de oposição. Então isso também é histórico, né? É conhecido, não é nenhum segredo. É alguém que atua de modo antidemocrático para se perpetuar no poder indefinidamente, até ele morrer, possivelmente. Então, assim, a gente vai ver o Putin aqui durante muito tempo, como eu disse. Houve uma suspeita recente de que ele estivesse com um mal de Parkinson e que ele poderia renunciar por causa disso, mas o governo russo se adiantou em negar isso, dizer que não tem nada a ver, embora a gente não possa acreditar muito nisso, porque uma das características também de perfis autoritários, né, de figuras autoritárias no poder, é essa ocultação, seja da doença, uma doença grave muitas vezes, porque caso se descubra que a figura esteja doente, isso já leva a manobras internas para a derrubada desse governante, ou às vezes da morte da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa morre, lá o governante morre, e a população leva dias ou semanas para descobrir que ele morreu, porque nesse vácuo de poder há uma disputa interna entre os sucessores e quem vai assumir depois o cargo. Então não deixa de ser deslumbrante agora a reação dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro, né, que vai lá e retuita, né, que vai lá e publica o elogio aqui, né, as qualidades masculinas do Bolsonaro. Não deixa de ser fascinante a gente ver como esse grupo que sempre se arroga a defesa de valores ocidentais, e a gente tem falado muito sobre isso, né? De uma hora para outra, passa a adotar um pragmatismo que não condiz com o discurso dele, que não combina com a ideologia que eles dizem propagar. Eles são ideológicos na fala, a gente vai fazer isso, a gente vai defender os valores tradicionais, a gente não vai fazer conchavo, a gente não vai compactuar com o centrão, a gente não vai dialogar com comunistas, e daí quando o sapato aperta, quando a situação complica, daí eles correm para fazer uma manobra e tentar justificar e tentar explicar por que houve essa guinada completa de posição para se manter no poder. E o Bolsonaro, a gente sabe, né? Ele está deslumbrado também pelo poder e é alguém que não vai abandonar tão cedo esse posto se ele tivesse condições de fazer isso. E essa é a enorme preocupação que a gente tem, né? Numa futura eleição, caso ele perca, é ele tentar fazer uma manobra como o Trump e se agarrar no poder e não querer deixar. Mas eu não sei se o Brasil tem as condições políticas como tem na Rússia que permite que o Putin fique 20 anos no poder. Eu acho que, nesse sentido, a democracia brasileira, embora seja recente também, seja uma nova democracia, não é tão instável como é a democracia russa na cola da queda da União Soviética. Vamos ver, né? Vamos esperar para ver. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário sobre esse elogio que o Putin fez ao Bolsonaro, né? Elogiando as qualidades masculinas do Bolsonaro. Sabe-se lá o que isso quer dizer? Bem, ele se refere aqui particularmente ao combate à pandemia, que não tem nada de masculino nisso, tem só de maluquice mesmo, tem só de negação da ciência, negação dos fatos, de pôr em risco a vida dos brasileiros, não tem nada de masculino nisso, tem de realmente inconsequente, irresponsável e caótico o negócio. A gestão do Bolsonaro é caótica, a gente sabe disso. Então deixa aqui no comentário o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador, confira meu canal na Twitch, que a gente faz lá streams de jogos diariamente quase, e nesse domingo, eu já falei pra vocês aqui, terá uma partida, uma mega partida de Call of Duty Warzone, a gente vai treinar pra guerra do Brasil contra os Estados Unidos, agora aliados da Rússia, e será às 2 horas no domingo, horário do Brasil. Então participe, e se você não acompanha ainda, você está perdendo grandes cenas como essa aqui de um pouso maravilhoso que eu fiz aqui no Flight Simulator. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vai, pousa essa porcaria! Ai, Meu Deus! Sucesso! Sucesso! Pouso completado! Ai, meu Deus, meu Deus! Olha só que beleza! Vamos dar uma volta aqui, vamos dar uma volta, galera! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Foi quase, foi quase! A pessoa falou, o Edgar falou, não explodiu, foi bem. Foi quase, foi quase. Pronto. Podem desembarcar, gente. Podem descer. Então acompanhe lá e também confira os meus livros, tanto sobre Bolsonaro quanto sobre o Jesus histórico, o Rei dos Judeus. Um grande abraço para você e até mais. Tchau.